Meu amigo, olha que situação prática interessante. Você é advogado e no seu escritório chega um cliente ou um potencial cliente e te diz o seguinte: doutor, eu preciso da sua ajuda para conseguir um habeas corpus preventivo. Eu tenho um filho, o nome dele é João, tem 2 anos de idade e tem crises epiléticas diárias, inúmeras crises. Eu já tentei tratamento convencional com diversos medicamentos e não surtiu resultado. Não nos trouxe nada do que esperamos como resultado para o tratamento. E o médico prescreveu tratamento com um óleo chamado canabidiol, um dos princípios ativos da maconha, da cannabis sativa. Ele é importado. Eu importo esse óleo legalmente. Ocorre que o processo de importação dele é burocrático, caro e demorado. Isso tem dificultado o tratamento do meu filho. Eu quero a sua ajuda no sentido de conseguirmos aí um habeas corpus preventivo para que eu possa importar a semente da cannabis, da maconha, e também para plantá-la na minha propriedade, uma pequena quantidade, apenas o suficiente para eu extrair o óleo artesanalmente. Eu mesmo vou fazer isso. Extrair o óleo necessário para a continuidade do tratamento do meu filho. Doutor, qual é a chance de eu conseguir êxito num processo como esse, numa ação como essa? Por favor, me ajude. Fica comigo nesse vídeo. O STJ nos responde a tudo isso, a todas essas perguntas, e traz todos os fundamentos que nós vamos mostrar aqui neste vídeo de uma forma detalhada e descomplicada para você. Fica comigo que a resposta é muito interessante. Vamos lá. Veja que as perguntas que acabamos de realizar, elas têm direta ligação com o direito penal, mais especificamente a lei de drogas, a lei 11.343. Os fundamentos da nossa resposta, da resposta que o STJ oferece a esse assunto, a esse tema, vem da interpretação que o tribunal faz da lei de drogas. E ela chegou, esse assunto chegou ao STJ através do recurso, de um recurso em HC. Olha só, foi o RHC número 123.402, vindo do Rio Grande do Sul. Foi julgado no dia 23 de março de 2021 pela 5ª turma do STJ por unanimidade. E o assunto está presente no informativo 690 de 2021. Meus amigos, e antes de adentrarmos ao mérito do nosso assunto neste vídeo, é preciso que façamos aqui alguns esclarecimentos. Primeiro deles, a própria lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, ela faz algumas exceções. Ela permite o manejo de vegetais dos quais se possam extrair substâncias psicoativas, drogas, desde que esse manejo ocorra com finalidade científica, medicinal, para fins terapêuticos. A própria lei faz essa exceção e permite o manejo, desde que, evidentemente, esse manejo ele seja verificado e controlado pela União, a União Federal. Quando falo União, leia-se Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O segundo ponto que é necessário que se esclareça aqui é que os nossos tribunais superiores, especialmente aí eu falo de STJ e STF, em razão do assunto que estamos aqui tratando, eles têm posição pacífica, sem nenhuma turbulência, de que importar pequena quantidade de semente de maconha não se amolda, não tipifica o crime de tráfico de drogas, aquele previsto lá no artigo 33 da lei de drogas, a lei 11.343. Ele se amolda assim, essa conduta, ela tipificaria, ao menos formalmente, o crime de contrabando, aquele previsto lá no artigo 334-A do Código Penal. O que é que ocorre? Que para se tipificar uma conduta como criminosa, não basta que seja formalmente típico, não basta que esteja escrito, previsto na lei. É preciso a chamada tipicidade material. Isso, aquela que analisa a relevância da conduta para a sociedade, para a esfera penal, para ver se vale a pena acionar o direito penal para reprimir
ou para apurar a responsabilidade de uma conduta se ela não tem relevância. Se ela não tiver relevância à conduta, não trouxer maior prejuízo social, de uma forma resumida, tipicidade material não se forma nesse caso. Então o crime não se consuma por falta de tipicidade material. E quando falamos aqui de tipicidade material, é preciso que citemos também o nome do argentino genial, fabuloso Raul Zaffaroni, talvez aí o maior entusiasta da teoria que encampa a necessidade de tipicidade material para que o crime se consuma. Bom, e dito isso, temos então o caminho aberto para a ampla aplicação do princípio da insignificância, princípio bastante aceito e bastante utilizado em nossos tribunais superiores, STJ e STF. E o que resumidamente significa o princípio da insignificância? Olha, significa que o direito penal não será invocado para apurar condutas de pequena ou nenhuma relevância penal, que tenha baixa ou nenhuma reprovação social. É isso, a pessoa deixa de responder criminalmente, apesar de ter adotado uma conduta formalmente típica, porque a sua conduta é de baixa reprovação social, ou nenhuma reprovação. E olha só, é preciso dizer aqui que o STJ mostrou-se sensível, sim, aos argumentos apresentados pela parte que desejava a importação da semente de maconha. Mostrou que estava atento à evolução da literatura médica, especialmente nos estudos quanto ao tratamento de distúrbios neurológicos, entre eles a epilepsia, efetuados com o canabidiol, o óleo extraído da cannabis sativa da maconha. O que o tribunal não concordou foi com a forma escolhida pela parte para tentar alcançar êxito nessa meta, nesse seu desejo de importação. Isso mesmo, o STJ não concordou que o juízo criminal pudesse opinar do ponto de vista técnico quanto à possibilidade de importação da semente e o cultivo dela, ainda que para fins medicinais. Por quê? Não cabe ao juízo analisar essas questões técnicas de produção medicamentosa. A União é quem deve fazer isso. A Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, ela diz que é a União quem deve decidir, diante do caso concreto, se a pessoa pode produzir tais medicamentos. E, nesse caso, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é quem está autorizada, é quem tem a atribuição para definir se é, diante, claro, do caso concreto, se é o caso de permitir ou não que a pessoa consiga possa cultivar essa semente de maconha para fins medicinais. E neste caso, a solução apresentada pelo STJ, a decisão do tribunal, foi no sentido de que o assunto deve ser submetido à análise da Anvisa, a autarquia federal responsável pela vigilância sanitária em nosso país. E em caso de uma negativa na resposta da Anvisa, ou mesmo de uma demora irrazoável, aí sim, a parte interessada pode submeter o caso à análise do Poder Judiciário, nesse caso, a jurisdição civil competente para tratar desse assunto. Bom, e apresentados esses argumentos, eu renovo a pergunta. É possível, é cabível, uma espécie de salvo-conduto judicial para o cultivo da maconha com a finalidade de extrair dela óleo medicinal? Sim ou não? Olha, a melhor resposta para isso é o destaque efetuado pelo próprio STJ, que eu me permito aqui a leitura para que tenhamos uma resposta técnica do tribunal. Olha só, trecho destaque do STJ neste caso. É incabível salvo-conduto para o cultivo da cannabis, da maconha, visando a extração do óleo medicinal, ainda que na quantidade necessária para o controle da epilepsia, posto que a autorização fica a cargo da análise do caso concreto pela Anvisa. Então está respondida a pergunta, o que é que o tribunal entende, o que é que o tribunal decidiu sobre esse assunto. Este vídeo é muito importante para a sua prova de direito penal, porque ele trata, o trecho dele apreciado, envolve uma lei muito em voga, muito na moda
dentro do direito penal, que é a lei de drogas. Então ele deve ser tratado com muito carinho, você deve ter muita atenção com esse vídeo, com esse julgado, porque ele certamente estará na sua prova de direito penal. Boa sorte a você, bons estudos, e o seu sucesso é o nosso sucesso.